bem? Que bom recebê-los, estarmos aqui. Mais uma vez reunidos e hoje de novo de casa cheia, né? Muito bem. Pessoal, achamos que já íamos nos organizar para o período de Natal, para colocar as pessoas no final do ano, mas não vai rolar. Ainda tem muita coisa para a gente conversar antes de poder desfrutar e agradecer pelo ano maravilhoso que tivemos. E principalmente colocar nas mãos de Deus o novo ano que vai começar, porque nós vamos precisar, além de trabalho, de fé. Bom, dia 26 de novembro, na verdade, dia 19 de novembro, nós fizemos nosso último workshop, aqui mesmo, falando sobre reforma tributária e os impactos da prestação de serviço. E a gente falou assim, não vamos mais fazer workshop esse ano, já fizemos 5, vamos deixar para o ano que vem. Mas os planos não são só nossos, né? Aí no dia 26 de novembro surge uma nova legislação que muda muita coisa a partir de 1º de janeiro de 2026. Gente, dia 26 de novembro para dia 1º, 34 dias nós temos no ano para nos atualizar e fazer diferente, porque a nova legislação entra em vigor e a gente precisa minimizar os impactos tributários que ela irá causar na nossa empresa. Então, nos olhamos e falamos, vamos ter que fazer mais um workshop esse ano para trazer esse tema dessa nova legislação, a Lei 15.270, que vem falando, então, da distribuição de lucros, ou melhor, da tributação sobre a distribuição de lucros. E bom que vocês estão aqui para absorver um pouquinho do que a gente tem para dividir. E hoje eu gostaria de chamar alguém diferente, especial para falar com vocês. Meu sócio Everton, nosso especialista na parte contábil, que tirou dias importantes para desvendar essa nova legislação. Porque se ela só viesse, fosse editada e tivesse a norma clara para a gente aplicar, já era ótimo. Tudo bem que o prazo é pequeno, mas se a gente tivesse clareza, a gente adaptaria e iria em frente. Mas não é bem assim que funciona, né? Porque aí tem um monte de artigo, um monte de informações que ficam subentendidas e a gente tem que procurar entender, discutir, absorver conteúdo de outros colegas para encaixar ali a melhor interpretação e a melhor orientação. Então, não sei se é respondido, companheiro. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Pela animação da Rose, dá quase para entender que eu vou sortear R$1 milhão aqui para vocês. Né? Nem parece que o assunto é tão ruim assim. Muito bem. Quando a gente discutia, e eu falei para a Rose, nós precisamos fazer um workshop. E a Rose falou, não vamos fazer porque é simples a legislação. E efetivamente, assim, ela é curta. Ela nem se compara a 5% do que é reforma tributária do consumo, que entra agora em 26 nas notas e aplicação 27 subsequente. Então ela é curta. Por outro lado, tem riscos concretos para nós como empresários. E muitas vezes, convidando os empresários para estar aqui conosco hoje, um falou para mim assim, Everton, mas eu não retiro mais de 600 mil por ano da empresa. Eu falei, tudo bem. Mas muitas vezes, uma operação errada que tu fizer em um mês, tu já vai ter problema. Porque vamos imaginar que a empresa acumule um resultado e chega no finalzinho do ano, o empresário vai lá, acumula um resultadinho e tira R$60 mil. Joga para a sua pessoa física. Esse único mês, na nova legislação, vai ser tributado em 10%. Então, a gente tem alguns fatores que precisam estar atentos. E nós, como contabilidade, temos o dever de orientar vocês, ajudar vocês a economizar tributos, ao mesmo tempo, olhar também e esclarecê-los sobre a operação, porque nós não estamos no dia a dia com vocês na operação. E se vocês fizerem alguma operação equivocada, muitas vezes a gente vai agir tardiamente em cima da operação. E aí já foi. Então o objetivo aqui é pontualmente a gente trazer os impactos para vocês, o que faz sentido vocês saberem para o dia a dia, e nós, em contrapartida, na retaguarda, vamos fazer um sistema de controle para ajudar vocês a não recair nessa parte tributária. Então, a gente vai ser bem objetivo, tratar aqui sem aspectos técnicos, sim, bem na prática de vocês, para ficar compreensível e a gente ir realmente para o que importa. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho da tributação de altas rendas. Vou pedir para a Rose
passar ali. E o primeiro contexto que a gente queria trazer, a Rose já trouxe ele em relação aos workshops, é que a gente tem uma tendência de reforma tributária. E a gente teve 2 aprovações esse ano. A do consumo, que a Rose bem abordou nos workshops, e o ano que vem a gente vai entrar para as oficinas da reforma tributária. Então, nosso intuito é ajudar os nossos clientes a calcular o impacto 27, 28, 29 e 30, porque uma coisa é você entender o cálculo, outra é você entender o quanto mais você vai pagar por isso. Então, nós vamos entrar para as oficinas no ano que vem. E a reforma tributária agora sobre a renda, que é efetivamente uma mini reforma tributária, bem pontual. E é essa sobre que a gente vai se ater na Lei 15.270. E a gente tem mais uma tramitando, que é a Lei do Patrimônio. Ou seja, tudo aumentando o imposto. Então, já não é fácil para nós empresários trabalhar no Brasil. Agora está ficando um pouquinho mais complicado num contexto de tributário. Então, a gente vai se ater hoje bem nesse contexto da renda. Mas antes de a gente se ater a esse aspecto, o que é importante? A gente enxergar uma macroeconomia. Porque muitas vezes a gente conversa com alguns clientes, inclusive vocês, e vão dizer assim, mas isso aí não vai chegar em mim. Não vai ter esse imposto. Vai só pegar os big da Bolsa de Valores, as grandes empresas. E aí o que a gente percebe? Pode passar ali para mim, Rose? O contexto, pode passar 3 ali, por gentileza. O contexto brasileiro, gente, e para quem a gente acompanha a economia, é uma economia onde 2023, 2024, a gente teve déficit do governo. Ou seja, o governo não pagou a conta. Sempre em déficit. Esse ano, a promessa era zerar o déficit. Ou seja, a gente não ter nem superávit, nem déficit. Zerar. O Senado já indica que a gente não vai fechar com superávit. Vai fechar com em torno de 70 bi de déficit tributário. O que isso impacta para o empresário? Quando a gente olha o contexto empresarial, o governo atual ele faz o quê? Em vez de economizar, aplica novos impostos. E aí a gente vai enxergar um pouquinho que para cada processo, para cada 31 dias, o governo aumenta a alíquota. E quando aumenta a alíquota, uma coisa é o seguinte, aumentei o IOF. O banco aplica, ninguém se altera no sentido porque já está embutido lá, está todo mundo acostumado com o processo. O ponto aqui é que esse novo imposto agora, ninguém está acostumado a lidar com ele. A nova base de cálculo utilizada é sobre os lucros e dividendos e outros, que a gente já vai ver. Ou seja, o empresariado brasileiro não está preocupado com isso, nunca tributou. A única coisa que normalmente a gente vai lidar é falar, olha, a gente vai distribuir e reconhecer o seu resultado aqui para a pessoa física. Mas ninguém fica pensando no dia a dia que vai pagar imposto sobre dividendos. Então, o empresariado está fora desse contexto. E o que isso implica? É que no momento que a gente tem essa nova legislação, acaba que se eu tenho um governo que está em déficit, precisando de dinheiro, e eu tenho uma nova base tributária, a Receita Federal normalmente vai vir com 2 pés na porta, querendo recolher imposto. Porque lembrando que quem está na cadeira da Receita Federal é uma indicação do governo. Então, o que está acontecendo e a gente percebe? Pode passar, professor. A proposta aprovada é de compensação. A gente tem a tabela do imposto de renda para a pessoa física há muito tempo defasada, ou seja, ninguém quer atualizar ela, e aí cada ano o governo vai recolhendo mais. Agora, atualizou-se a tabela, ou seja, as pessoas que recebem até 5 mil estão isentos do imposto de renda, de 5 a 7 vai escalonando, a partir de 7 não muda nada. E isso representa 25 bi de déficit na arrecadação. E aí qual que é a compensação? Recolher nas altas rendas. 25 bi no mercado interno, mais 9 bi no mercado externo, ou seja, pessoas que estão fora do Brasil e vão tirar dinheiro aqui do Brasil. Essa é a proposta. Mas a gente sabe que o brasileiro é difícil ser empresário, mas o brasileiro ele consegue passear sobre os aspectos tributários. E muitas vezes vai tirar ali do limão uma limonada, porque é o jogo, faz parte do processo. E essa estima de arrecadação
muitas vezes, aos nossos olhos, e na hora que a gente foi aprovada essa lei, na semana de novembro, eu estava em São Paulo. No dia seguinte, a gente estava no encontro de contadores e o mentor trouxe um tributarista vinculado a Brasília. E qual que é o ponto, a estimativa passada por ele? A parte de estimativa tributária, muitas vezes ela é equivocada. Ou seja, a legislação foi aprovada a toque de caixa por uma questão populista, ou seja, conseguir atualizar a tabela, mas a estimativa para tampar o buraco, muitas vezes ela não é tão bem feita. E aí o que acontece na prática? Pode passar, Leandros. Na prática, gente, nós como contribuinte vamos tentar fugir da tributação. Isso é normal. E o que a VEG fez? Utilizou de uma tratativa que está na lei, e a gente está aplicando para todos os nossos clientes, que são possíveis isso, para a gente não ter o tributo. Só a VEG vai deixar de tributar 5,2 bi dos dividendos. Ou seja, do imposto ali previsto para 26 e 27, na estimativa, ela não vai pagar tributos. Então o empresário ele acaba se moldando. Mas o que isso implica para nós? Qual que é o ponto de trazer a macroeconomia? É que a Receita Federal, gente, o governo, não vai deixar muito barato. E muitas vezes o pequeno empresário, ele pensa que ele não vai ser impactado. Que a legislação é só para quem tem muito controle, é só para quem é grande. Mas, afirmando aqui para vocês, o governo, a Receita Federal e nós, como contabilidade, mandamos a informação de vocês quase que redondo. De certa forma, que o governo tem acesso se você está ou não está distribuindo lucro. E se você tem ou não tem problemas tributários na sua empresa. Ou seja, é muito provável que essa nova base de cálculo, esse novo tributo aplicado aos dividendos, a saída de resultado, seja um olhar mais minucioso da Receita Federal. Porque eles não olhavam, não tinha imposto. Qual que é o interesse da Receita em controlar a distribuição do empresário? A princípio nenhum até agora. Não tem imposto, ninguém paga nada, eles vão ver na nota fiscal, se está tendo sonegação e etc. Agora muda o jogo. Então isso a gente traz para dar um contexto de que efetivamente, na nossa percepção e olhando o mercado na parte tributária, a gente vai ter um peso maior sobre esse aspecto da tributação dos dividendos. Mas vamos entender o que é isso. A tributação de dividendos, gente, na verdade a tributação de altas rendas, ela não é na pessoa jurídica, ela é na pessoa física. O imposto é sobre a pessoa física. A gente já vai ver o papel da jurídica das nossas empresas ou até do produtor rural. Mas quem está pagando esse imposto devido é a pessoa física. Nós, pessoas físicas. Então, o que a lei vai dizer? Que a tributação mínima a título de imposto de renda para pessoas físicas que auferirem rendimentos superiores a 600 mil. Tá? Mas calma lá, para quem não tira isso da empresa, que tem as vírgulas depois. E aí, é um ponto. Mediante a aplicação de alíquota de 10%, considerando o redutor. Ou seja, nós estamos tributando a pessoa física que tira acima de 600 mil reais no ano. Em uma alíquota progressiva. Ela começa em 10% fixa a partir de 1.200.000 e de 600 mil a 1.200.000 ela é progressiva. Existe um cálculo para a gente ir aumentando essa alíquota. Mas o ponto principal que a gente tem de entender, na pessoa física, esse é o papel da pessoa física. Onde é que a gente vai encerrar essa tributação? Na declaração de imposto de renda todo ano. É lá que a gente encerra. Mas a tributação na pessoa física e a gente já vai entender o papel da jurídica e nós como empresários nessa programação. E aí pergunta, tá, mas então só entra dividendos? O que vai entrar nesses 600 mil? A resposta melhor é o que não entra. E é isso que está na lei, o que não entra lá. Porque qual que é o objetivo? Pegar quem teve rendimentos maiores que 600 mil no ano e tributar. E aí o que não está lá dentro? Coisas pontuais, que é o que a gente tem aqui. Alguns rendimentos, alguns investimentos específicos, ganhos de capitais, rendimentos recebidos acumuladamente, no caso de questão judicial. Inclusive doação, gente. Quando não é doação de herança, a doação entra na base de cálculo.
Ou seja, se o camarada receber uma doação lá, que normalmente faz doação, um planejamento tributário, uma questão muito específica. Então a pessoa doou lá um imóvel para o fulaninho, de 800 mil. O fulaninho, naquele ano, é uma pessoa física de alta renda. Vai ter que pagar sobre a base de cálculo dessa doação e a soma de todas as outras. Porque aqui dentro vai entrar prolabore, distribuição de lucro, outros rendimentos que caso tu receba que não estejam aqui previstos, vão entrar na base de cálculo. Então, pessoa física, é ela que vai ser tributada. Tá? Esse é um ponto importante. E muitas vezes, aqui dentro, a gente vai ter os lucros e dividendos apurados até 2025. A gente já vai ver sobre eles. Mas entendam que é muito mais o que não está dentro do que o que está dentro. Então, a gente vai pegar todo o rendimento da pessoa física. Acima de 600 mil vai pagar imposto. E aí tem um ponto para o nosso mercado importante. Vamos supor um produtor rural. Faz a sua atividade, ele tem um prejuízo lá no início, montou toda a atividade, investiu na área, passou os anos, agora chega em 2026, apurar o imposto em 27, ele tem um prejuízo acumulado de 2 milhões. E ele teve 1 milhão de resultado. O resultado desse ano vai abater no prejuízo passado, para fins de imposto de renda de tabela progressiva. Para cá, não entra. Ou seja, o 1 milhão de base vai entrar nos 10%. Ou seja, o produtor tem um acréscimo tributário aqui em relação a altas rendas. E aí a gente vai pegar o resultado da atividade rural. Se ele tem uma empresa, distribuiu 100 mil, vai entrar dentro. Se ele trabalha, tem um prolabore, vai entrar dentro. Tudo vai entrar dentro da apuração. Tá? O resultado da tabela progressiva do produtor rural é outra coisa. O 600 é líquido, com desconto dos impostos de renda já pagos. Então, se eu tive rendimento em uma empresa, por exemplo, juros sobre capital próprio na Bolsa de Valores, teve lá o desconto do imposto de renda. Esse imposto de renda eu vou poder abater nesse cálculo dos 10%. Prolabore entra também. Entra o bruto com o imposto de renda retido. Daí você desconta o imposto de renda. O INSS você paga os 10%. Tá? Então aqui é um acumulado. Por isso que eu falei que a Rose estava tão animada para esse momento. Falei para ela, vem até de preto para o luto do dia. Muito bem. Altas rendas, pessoa física. Tá? Pode passar aí, Rose. Quando a gente vai enxergar o aspecto da tributação, a gente tem essa tabelinha aqui, ó. A partir de 1 milhão e 200, 10%. De 600 mil a 1 milhão e 200, a gente vai fazendo esse cálculo aqui para encontrar a alíquota. Quando que vai fazer isso, Everton? Na pessoa física, na apuração do imposto de renda. A gente não está falando da PJ ainda, vamos deixar a PJ do lado. Nós estamos falando na tributação da PF. Então, no momento que fechar o imposto de renda, a gente vai ter mais esse acréscimo caso a pessoa física tiver esse rendimento. Até aqui, a gente tem algumas possibilidades tributárias bem específicas. Por outro lado, o nosso problema não é na pessoa física, é na pessoa jurídica. É como a lei estruturou o papel da PJ. E aí que entra o nosso papel de empresário. Porque nós temos algumas dificuldades ali internamente. Quer comentar, Rose? Pode falar. Eu sei que você gosta de falar. Eu quero falar. Fica à vontade. Eu só quero ajudar a fazer um raciocínio direto. Pessoal, vocês entenderam o que é os 600 mil reais? Vamos lá. Poxa, subiu a tabela de isenção da pessoa física. Então, eu estou isenta de imposto de renda no meu prolabore de até 5 mil reais. Joia. Aí, eu vou lá e distribuo mais 50 mil por mês. Porque a distribuição de lucros é até 600 mil por ano, 50 mil por mês. Lascou. Por daqui eu tenho 600 mil de distribuição de lucro, que é os 50 mil por mês, mais os 5 mil do prolabore. O que o Everton está dizendo é que tudo soma para os 600 mil. Os 600 mil é o valor total das rendas. Aplico na Bolsa de Valores. Tenho dividendos. Comprei ações lá de quem paga os dividendos e de quem paga os juros do capital. O que eu recebi de lá entra dentro dos 600 mil no ano. Ou seja, pensa assim, tudo que eu recebi no ano, se passou de 600 mil, vai para o meu imposto. Ficou
esse cálculo, assim, o que entra aqui. Então, às vezes, no começo eu me peguei nessa pegadinha, caí nessa pegadinha, falei, legal, vamos ligar para os clientes, vamos subir o prolabore de todos eles para R$ 5.000 por mês. E aí eu esquento mais 5.000. Aí a gente foi ler de novo, falei, não adianta, ele vai somar dentro dos 600. Então, se eu aumentar para 5.000 por mês, para eu ficar isento, a distribuição de lucro tem que ser de 45.000 por mês. Então, não pode mais ser 50, senão vai incidir imposto. Vai ser imposto. Muito bem. Bruto, se teve retenção do imposto de renda, vai abater no 10%. Não, zero. 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 Aqui na parte dos rendimentos, a gente vai pensar assim, vai pegar toda a declaração de imposto de renda dos rendimentos, uma nova linha lá, altas rendas, e vai fazer a soma. Esse é o ponto. Sim. São 2 impostos, tá? São 2 impostos que eu pago. Vou receber o aluguel. Ele entra no livro caixa, no livro caixa, que eu abalo as despesas com o imobiliário. Beleza, recebi R$ 1.000, paguei 200 para o imobiliário, vou tributar 80. 800. Nesses 800 eu vou pagar o imposto de renda pessoal física, com a tabela de até 27,5%. São 2 impostos sobre o mesmo rendimento. Continua. Perfeito. Perfeito. São 2 impostos. Perfeito. E aqui, gente, a gente começa agora um ponto. Isso é a pessoa física, declaração de imposto de renda. O ponto principal para nós, como empresários, é olhar o aspecto que recai sobre a empresa. Porque muitas vezes, talvez, não tenho rendimento de 600. Ok, mas aqui entra o seu papel. Porque aqui a gente tem um risco tributário de você deixar o dinheiro para o governo e depois tem que ir lá para o governo pedir o dinheiro de volta. Porque como é que funciona? Para a pessoa jurídica, e aí pensando agora na nossa pessoa jurídica, se exceder R$ 50.000 de distribuição, tem que reter 10%. Exemplo, sujeito à retenção, um investidor PF, o sócio, no mês de fevereiro, entregou R$ 60.000 para a pessoa física. Lá depositou 60 mil na conta. Esses 60 mil, a gente precisa fazer retenção de 10. É a diferença, Everton? Não. 60 vezes 10%, 6 mil, você vai pagar a guia para o governo e mandar lá para o Brasil. Ponto. Mês a mês. Everton, então eu vou fazer ficadinho. 10 mil um dia, 10 o outro e tal. Não funciona. Se no mesmo mês a gente tem um valor superior a 50 mil, vai ter que reter sobre esse valor total 10%. Esse é o ponto ruim da norma. Porque pensa só, vamos supor que o empresário, no mesmo contexto, economizou, fez o planejamento, está guardando dinheirinho, chegou no final, conseguiu um lucro lá, tirou 70 mil da empresa em dezembro. Esse único 70 mil, na obrigação da norma, e aí a obrigação da pessoa jurídica, ele vai ter que reter 10%. E muitas vezes, esses 70 mil, que vai gerar 7 mil de imposto, ele na declaração de imposto de renda da pessoa física, ele vai ter os 70 mil, vai ter o prolabore, vai ter os seus rendimentos, mas não vai dar 600 mil. O que vai acontecer com esses 7 mil reais? Ele vai pedir restituição. E vai voltar para ele no tempo do governo daí, dentro da tabela progressiva de restituição. Mas a empresa, ela é obrigada, vou voltar lá, a fazer a retenção dos 10%. Mês a mês é 10%, fixado, não tem variação. Pode ser 1.200.000, 10%, 2 milhões, 10%, é 10% fixo a partir de 50 mil no mês, independentemente do volume. Por CPF. Só 2 sócios, dá 50 mil por sócio. Por sócio. Já estou vendo os olhinhos brilhar aí com mais sócios na empresa. Mas é por sócio, sobre CPF. Tá? Não. Aberto aí. Já vai falar das possibilidades. E aí, gente, não sujeita a retenção. Abaixo de 50 mil por mês.
um único pagamento de 45, dois pagamentos aqui, na verdade está errado, mas seria um de 30, um de 20. Deu no limite de 50, não tem retenção. Passou 50.001, 10%. E aí um ponto assim, ó, qual que é o risco aqui? A obrigação está na pessoa jurídica. Quem que o governo fiscaliza? PJ. Pessoa física é menor. Então o que vai acontecer? Se caso pegar uma empresa, lucro presumido, lucro real, na operação do dia a dia, mês a mês, a gente chegou lá em março, o fulano foi tirando dinheiro da empresa e excedeu 50 mil, deveria recolher 10%. E aí a gente vai questionar, mas a pessoa física não vai dar 600. O governo não quer saber, é a pessoa jurídica, tem que recolher os 10%. E aí lá na frente, se vir com fiscalização, você vai ter que recolher em atraso, com juro e multa, naquele período. Eis a problemática da legislação. Conciliação bancária, todo mês feita para ver se teve operação acima de 50 mil por mês. E fazer planejamento tributário, que já vai entrar nesse conceito, para ver as possibilidades para isso não ocorrer. O ponto aqui é o seguinte, o empresário ele tem que estar ligado. Porque se tu fizer, vou fazer um investimento, 150 mil em um imóvel, se você tirar os 150 mil no mês, até o momento vai ser tributado em 10%. O ponto não é eles vão na conta. Nós, como contabilidade, somos obrigados a mandar as contabilidades de vocês para o governo. Então já está lá. O movimento financeiro de vocês está na Receita Federal. Todo. Para quem talvez não tenha essa ciência, a gente pede o extrato bancário. A gente faz a conciliação, reconhece o que é para sócio, manda para o governo ao final do ano. Até que dia tem para distribuir no mês? Até que dia tem para recolher o imposto? Não, para distribuir os 50 mil. Do 1 ao 31. Do mês subsequente. Não, do mês. Então a conciliação bancária tem que ser dentro do mês. O pagamento. Virar mês, tu não distribui mais. Distribui. O ponto é o risco. Por isso que o empresário tem que estar ligado, porque a gente não vai estar lá dia a dia para entender. Tu fez uma operação de 100 mil. Tu vai precisar entender se as operações são para pessoa física, é uma distribuição, porque se for, a gente vai ter problema em justificar isso. E aí vai ter mais para frente a gente, mas se eu reconhecer empréstimo, se eu reconhecer isso. Então, tem alguns passivos que a gente vai desenhando, mas eles têm um certo risco tributário. A gente já vai entrar nesse ponto. Tá? Mas entenderam o problema aqui, né? 10% na saída acima de 50 mil reais. Isso daqui, a gente não prevê alteração. Tem alguns pontos da cláusula que a gente imagina que vai se alterar. Isso aqui é muito difícil, porque é daqui que vai vir o dinheiro mensal para matar os 25 bi que não vai ser recolhido da pessoa física. Perfeito. Nós vamos falar sobre investimento em nome da empresa. Mas a tendência é que a norma está jogando o empresário para colocar sua vida pessoal na pessoa jurídica, para não tirar o dinheiro. Porém, nós vamos só fazer um adendo nesse ponto aqui em relação às pessoas jurídicas, em especial a empresa do Simples Nacional. Tá? Mas a gente já entra nesse ponto. Porque às vezes a gente deixa evitar, mas cai alguma coisa lá. Tu falou do principal risco da norma. É isso aí. Empresas que não têm regularidade contábil. Eu vou dar um resumo rápido. O famoso vou comprar uma caixa de madeira com nota 2.000, sem nota é 1.500. Você compra sem nota. O que contabilmente, nível Brasil, o contador faz? Ele não pode reconhecer que você comprou sem nota.
Porque tem uma norma que fala que toda saída reconhecida como despesa sem documento hábil é passível de 35% de imposto de renda. Tá? Uma norma de 1995. Não é aplicável. O que o contador faz? Onde que tem uma saída contábil que não é tributada? Sócio. E nessa saída sócio, hoje não era tributado. Então podia muito bem falar, olha, o empresário X, ele pagou R$ 2.500, não tem documento fiscal, mas ele está retirando dinheiro da empresa antecipadamente. Mas hoje isso entra na base de tributação. Então é um ponto de principal risco tributário para as pequenas e médias empresas que não têm regularidade fiscal. Comprar muito sem nota é como se você estivesse pagando terceiros, mas na verdade você não tem como comprovar que é terceiro. E pro fisco só vale nota fiscal. Tá? Recibo, contrato, para fins de normas tributárias não entra. Então aí está o principal risco. Mas vamos lá, quem já vai falar disso aí? Pode passar, Rose. Vou explicar aqui, na prática, em um caso bem pontual para a gente simular esse contexto. Vamos supor que a gente tem mês a mês aqui uma empresa. Começo do mês de janeiro, distribuiu para o mesmo CPF R$ 70 mil. 10%, R$ 7 mil retido daquela pessoa física, a pessoa jurídica vai pagar. E aí vale destacar, tá, gente? Quando eu distribuo 10 mil, 70 mil, jogo na pessoa física, na conta corrente, 70 mil reais, a distribuição eu tenho que colocar o cálculo proporcional. Para o líquido ficar 70 mil. Então, não vou pagar exatamente 7 mil, vou pagar um pouquinho mais. Então, vou pagar ali 70, vou pagar no fevereiro 40 mil, não reti nada. 30 mil, março não reti nada. E assim sucessivamente. Maio, 150, fazer retenção. Agosto, vou colocar 100 mil, fiz retenção. 150 mil em dezembro. Muito bem. Transcorreu o ano. Pode passar, Rosa. O que vai acontecer? A empresa fez a retenção de, no caso, 81 mil reais. Ou seja, qual que é a regra? No momento que eu fiz uma distribuição até 50 mil no mês, tá? Não é uma única operação, é a soma de todas, não deu 50 mil, não tem retenção. Deu mais 50 mil, tem retenção de 10%. Vamos supor que nesse caso, um sócio tirou 970 mil reais da empresa. Ele teve uma retenção de 80 mil reais em alguns meses. O que vai acontecer? Na pessoa física, agora, nesse lado aqui, a gente vai lá para o imposto de renda. A gente vai pegar esse 970 mil, vai somar com outros rendimentos. Colabore, rendimento na bolsa, você falou, entre outros rendimentos que aplica na norma. Eu vou somar tudo isso. Se essa base de cálculo, por exemplo, aqui, que deu 1.050 milhões, vou aplicar dentro da tabela. Caso 1.050 milhões não vai ser 10%, vai ser ali perto de 7,5%. Se meus 81 mil for maior que essa alíquota, eu vou restituir. Senão, eu vou pagar mais. Tá? Esse é o contexto operacional da retenção. Retém aqui na pessoa física, na pessoa jurídica, desculpa. Na pessoa física, você termina de apurar e verifica se você paga mais ou se você vai restituir o que foi retido. Nosso problema está na PJ. Esse mensal aqui está complicado, porque efetivamente. Todo. Passa para nós, Arroz. O ponto aqui, gente, quando a gente vai, então, trabalhar esse aspecto, ficou entendido a questão da lógica de cálculo, gente? Ok? Alguns vão dizer, Everton, é bitributação. Eu concordo, mas o legislador colocou uma pontuação na norma. Eu não vou me ater nesse cálculo, mas vou explicar o que ele é para depois vocês não ver lá fora e falar que tem um redutor. O que o governo fez para tentar não considerar a bitributação? Fez o seguinte, quando você vai recolher esse imposto, ele vai dizer o seguinte, olha, se caso a empresa que pagou dividendos tiver uma alíquota efetiva superior à base tributária, qual que é a base tributária? Pessoa jurídica, em geral, 34%. Essa é a base tributária, alíquota nominal das pessoas jurídicas. Lucro real,
lucro presumido e o simples está reduzido, mas essa é a alíquota. Se caso a empresa tiver um recolhimento nominal de alíquota maior que 34%, unificando a alíquota da empresa e a alíquota da pessoa física, você pode aplicar um redutor. Mas isso, gente, assim, a gente vai ter que ver alguma empresa da Bolsa de Valores que tenha uma alíquota nominal como essa aqui. Porque, a princípio, não é muito raro isso acontecer. Porque a alíquota nominal é calculada sobre lucro contábil e imposto de renda devido. E ela chegar em 34% é raríssimo, muito pouco. Então, o que vai acontecer? O governo, Receita Federal, mencionou que ela vai controlar isso, e na declaração de imposto de renda ela vai dizer, olha, faz esse redutor aqui que a empresa da Bolsa de Valores, que você investiu e recebeu dividendos, a alíquota efetiva dela é maior que 34%. Ao nosso ver, um pouco improvável. Mas, só estou mencionando isso para dizer assim, esse é o ponto que foi colocado para não falar que é bitributação. Porque se eu tenho uma alíquota de imposto de renda da PJ e da PF, que ela não é superior à alíquota nominal na legislação, em tese é justificativo para dizer que não está tendo um acréscimo de uma bitributação. Eu estou indo dentro do limite do imposto de renda que já está previsto desde 1990. Só para conceituar o ponto da bitributação, que a gente fica, de certa forma, um pouquinho revoltado em relação a esse ponto. Tá? Comentários, outros? Não? Então, bora lá, vamos falar dos riscos aqui. Gente, a gente já falou um pouquinho, o colega já fez a pergunta, deu a cartada. O principal risco da reforma tributária, dessa reforma da renda, é as saídas sem documento fiscal. Porque, efetivamente, hoje, elas, em sua maioria, para a gente não reconhecer um passivo maior na empresa, ela vai a sócio. Então, quando a gente tem uma operação que ela não tem nenhum lastro contábil, ela é vinculada a sócio. Pode passar, Rosa. E aí, se ela é vinculada a sócio, a gente tinha uma normativa que mencionava que caso a empresa tivesse recurso saindo da empresa sem lastro, 35%. Lei já de 1995. E agora a gente tem uma lei falando que toda saída a sócio superior a 50% vai ter retenção de 10%, 50 mil. Ou seja, a gente tem uma problemática para as empresas que não têm lastro fiscal. Tá? Vai gerar um passivo. A receita vai vir amanhã? Improvável. O ponto é 2027, 28, 29, existe uma nova base de cálculo a partir de 26 e a Receita pode vir cobrar e fiscalizar esse ponto. E aí, gente, talvez não é tão comum para todos, mas a Receita Federal, quando a gente vai fazer uma pesquisa, e muitas vezes o sócio vai falar, não, mas eu vou reconhecer empréstimo. Se tiver um auto de infração, empréstimo tem que ter contrato, data de retorno e atualização monetária no mínimo. Né? Não dá para reconhecer um empréstimo a perder de vista. Não é empréstimo. Já tem várias pontuações e fiscalizações públicas que mencionam que empréstimo a sócio classifica-se distribuição de lucro disfarçada. Tá? E normalmente a distribuição de lucro, lembrando, só pode ser efetivada se a empresa tiver regularidade fiscal. Então, se você distribui lucro sem regularidade fiscal e acima de 50 mil, tu está recaindo em duas infrações. Uma por não reter os 10% e a outra por distribuir lucro devendo o governo. E daí tem outra penalidade. Tá? Então, cria-se... É prolabore. Ou é lucro disfarçado, e aí também tem penalidade específica para isso. 50% do valor distribuído. Tá? Então, aqui mora um risco. E esse um dos principais pontos, além do cuidado na distribuição mensal, eu falei para a Rosa, vamos fazer workshop, precisamos falar com os clientes. Esclarecer que a partir de 26 a gente tem aí algumas dificuldades operacionais. Algumas é bom. Muito bem. Vamos para as... Aqui é a questão do lastro. As oportunidades. Aqui é o lastro, gente. Então, assim, para dizer, ó, o seu extrato bancário, gente, já está vinculado junto à Receita Federal. Empresas de lucro presumido e lucro real, o nível de detalhamento que nós enviamos para a Receita é ponto a ponto. É cada operação, tá? Cada operação. Simples Nacional é mais enxuto, mas tem também. Então, o que a gente quer dizer? Ah, vou esconder minha operação da contabilidade. Gente, não dá. É difícil a gente falar, não vou prestar contas.
A norma diz que a gente já tem penalidade a isso. Então, o que preocupa? As operações bancárias sem laço contábil efetivo. Ali que a gente mora a nosso problema e a gente avisa os empresários para iniciar a sua regularidade. E quais são as possibilidades? Esse é o principal ponto. Onde é que a gente tem um pouco ali de margem para dizer assim, como é que a gente vai sair desse contexto tributário? E a gente, a princípio, tem 3 imediatas que a gente pode trabalhar já para esse ano e ano que vem. A primeira, gente, é um ponto da norma que diz que só serão tributados os lucros posterior a 2026 ou que não foram devidamente deliberados até 31 de dezembro de 2025. E assim, ninguém de nós, e nós como instrutor de contabilidade, nós exigimos de vocês deliberar lucros. O que é deliberar lucros? Fazer uma ata, todos os sócios assinar quanto que vai distribuir, registrar na junta comercial para deixar público para fins societários. Ninguém faz isso. O que a norma entrou? Novembro, falando assim, olha, só vai distribuir lucro isento em 2026, 27 e 28 os lucros apurados até 31 de dezembro de 25 e que foi registrado, deliberado. Ou seja, a gente vai ter que pegar o lucro da empresa. Suponhamos que a empresa tem 1 milhão de lucro em 2025, acumulado. A gente vai ter que fazer uma ata, todos os sócios assinar, mandar para a junta comercial, autentificar a ata, pegar o valor que a gente falou, jogar para o passivo da empresa. Ou seja, falar, olha, esses 1 milhão os sócios vão distribuir em 26, 27 e 28. Se nós fizermos isso, esse valor não será tributado nesse período. Mas, para nossa dificuldade, nós temos aí apenas poucos dias, porque nós temos que registrar a ata até 31 de dezembro de 25. Ou seja, 3 anos de distribuição. Mas o lucro ele tem que estar acumulado. Se a empresa não tem lucro, não tem que levantar. Já tem que existir. Não dá para criar lucro. A empresa não tem lucro. Não tem que fazer. Aqui a gente está reconhecendo o ponto da distribuição. Isso aqui é efeito imediato. O que nós estamos fazendo? Tem a Emily, específica lá do escritório, só chamando cada um de cliente e falar, olha, tu tem X de lucro. Esse é o contexto. Vamos deliberar para a gente não ter esse passivo para 2026. Certo? Do ano a ano, mais 600. Pode. 900 sem fazer retenção. Tá? O ponto é, a gente precisa fazer essa operação ainda esse ano, em especial a ata. Existe um ponto que está sendo discutido para alterar esse prazo. Porém, nós não estamos esperançosos que passe. E, praticamente, eu não gostaria de contar com essa normativa que vai sair. Que o prazo correto de fechamento contábil brasileiro é 30 de abril do ano subsequente. Prazo padrão. Então, o fato de a gente fechar agora, o que acontece? A gente está pegando o resultado de novembro ou outubro, verificando o lucro e reconhecendo isso. A gente não tem o resultado de dezembro. Nós nem terminamos dezembro. Depois vocês vão mandar informação para nós, a gente vai pegar nota fiscal, extrato, etc., para daí começar a apurar. E a gente precisa reconhecer até 31 de dezembro. Não pode passar desse prazo. Então, esse é o primeiro ponto para a pessoa jurídica. Tá? E é o que nós vamos fazer para quem tem lucro acumulado. Quer falar, Rosa? Gente, vocês entenderam que não tem limite. Eu tenho 15 milhões de lucro na contabilidade, que eu não vou distribuir esse ano, eu posso registrar ele como se eu fosse distribuir o ano que vem, 26, 27, 28. A legislação, o governo aprovou uma normativa, uma legislação, que fala assim, se vocês registrarem uma ata até 31 de dezembro falando os lucros que vocês têm para distribuir, eles ficarão isentos. Quem que fecha a contabilidade em 31 de dezembro? O banco libera extrato bancário no dia 31 de dezembro? Não.
Tem cliente emitindo nota fiscal. O posto de combustível emite nota fiscal às 11h59. Como que fecha a contabilidade e registra uma ata até dia 31 de dezembro, uma contabilidade fechada em 31 de dezembro? Momento de revolta da Rússia. Gente, isso aqui não é feito. Isso é um pouco intenso. Isso aqui é feito realmente para arrecadar. Tá? Essa legislação é feita para arrecadar. Eles fazem de conta que dão uma coisinha para a gente, fazem de conta que fica feliz. Mas não é bem assim que funciona. Porque nós vamos fazer a apuração até novembro e as empresas não vão poder contar com os lucros de dezembro. Vocês têm contabilidade fechada, porque a gente fecha mensal a contabilidade do nosso mês. Mas a gente sabe que a maioria dos escritórios fecha a contabilidade anualmente. Quando tem que entregar DFIs no outro ano, SF e ECD. Então, a maioria das empresas não tem esses números. A gente está na frente porque a gente tem fechamento periódico, a gente tem fechamento contábil, nós vamos poder usar o lucro aí de outubro e de novembro. Mas tem empresas que não têm fechamento em 2025 ainda. Pensa como é que eles vão correr e fazer essa apuração em 30 dias para poder registrar essa ata até o dia 31 de dezembro. Nós protocolamos as primeiras atas, hoje é quinta, terça-feira. Nós já começamos a protocolar as primeiras atas terça-feira. A gente não teve devolutivo da junta comercial, não. Então a gente não sabe nem quanto tempo eles vão demorar para analisar. A ata foi feita, foi paga a taxa, foi protocolada, a gente está esperando o retorno agora. Vai dar. Muito bem. Outra possibilidade, gente, que é o que vai normalmente permear parte das empresas que tem um movimento maior de retirada de sócio ou um movimento maior a sócio. É a gente trabalhar com holding. Porque a tributação, lembra que eu falei que é na pessoa física? Se eu pegar e distribuir 2 milhões para a pessoa jurídica, não tem tributação. Então, se uma pessoa jurídica, aqui embaixo, apurou um lucro e distribuiu para outra pessoa jurídica, que é a holding pessoal do sócio, não tem nenhuma tributação nesta operação aqui. Essa pessoa jurídica, ela fez investimento em outra pessoa jurídica, não tem tributação dos 10%. Então, isso vai acontecer muito num processo seguinte. Eu preciso abrir um novo negócio. Vou fazer um investimento. Como é que eu vou tirar o dinheiro da empresa para fazer esse investimento? Sendo que o sócio é que integraliza lá na abertura da empresa, vamos dizer. Se eu integralizar com o sócio, basicamente eu tenho que tirar o dinheiro de uma pessoa jurídica, passar para uma física, tributar em 10%, reter em 10%, para a pessoa física fazer o aporte do capital. Então, o que vai se desenhar agora? A gente trabalhar com PJ. Qual a dificuldade? Quem está no Simples, pessoas no Simples Nacional, não pode ter pessoa jurídica no quadro societário. Só pessoa do lucro presumido e real. Mas quem está no presumido e real, muitas vezes a gente vai trabalhar no aspecto de ter uma holding, e aí aqui essa holding vai ficar com o patrimônio, vai ficar com a compra do carro, e por aí vai. Para a gente não fazer para a pessoa física. Ou se fizer, a gente vai fazer residual. Então eu tenho ainda a pessoa física no quadro societário, mas eu vou no limite para não dar tributação. E quando eu preciso fazer investimento ou algo maior, eu vou usar a pessoa jurídica. Para a gente fugir da retenção de 10%. Então, essas são possibilidades que a gente vai acabar trabalhando. Então, está indo para um contexto quase de todo mundo CPJ, né? O movimento da Receita Federal faz o seguinte, eu vou colocar como assim. Por que eles colocaram a obrigação de reter a PJ? Porque a PJ, a Receita Federal, tem como fiscalizar mensalmente. A PJ é obrigada a enviar a declaração todo mês. O banco informa para a Receita Federal a movimentação financeira da pessoa jurídica todo mês. Então, o governo tem empurrado as pessoas físicas para trabalhar dentro de uma PJ, porque na PJ ele fiscaliza. E na PF a fiscalização é menor. Então, é um movimento que vai se crescer consideravelmente o número de CNPJs abertos, porque ele vai ser estratégico para eu economizar imposto no fritar dos ovos. E considerando a reforma tributária ainda mais ainda. Porque daí a gente vai ter crédito, enfim. Pode... Aí, no caso da pecuária, e aí, como é o faturamento? Então, as agropecuárias, se não dá no federal, tem que dar no real. Não vai adiantar. Você está falando para distribuir o resultado para a pessoa física?
trabalhar, e aí tirar alguma coisa só para Se você... Se eu tenho um enquadramento com o produtor, vai investir na lavoura. Certo. Pega esse enquadramento, ou ainda só vou ter abatimento de novo e investimento na lavoura. Ou eu levo isso aqui, vamos dizer assim, para a pessoa que tem uma lavoura, mas eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho investimento fora, vamos fazer apartamento. Na pessoa física. O que a gente tem que entender no caso do produtor rural. Você tem a apuração do produtor rural. Ela deu um resultado acima de 600 mil, vai entrar aqui. Você tem a parceria com a agropecuária. Jogou o resultado para a agropecuária. A agropecuária deu um lucro de 1 milhão. Ou você vai distribuir esse lucro para uma PJ, que vai ser sócio da agropecuária, mas se você jogar para a sua pessoa física, vai somar. Aí a gente tem que fazer um planejamento tributário rural para ver quanto você vai pagar mais de imposto. Porque hoje na física, quando você deixa no prejuízo, você não paga imposto, certo? Se você joga tudo na PJ, você vai passar a pagar imposto. Eu só vou fazer uma consideração em relação a uma pontualidade das agropecuárias. O que acontece hoje na maioria dessas agropecuárias familiares? O produtor rural, ele vai lá e ele tem a despesa equivalente ao que ele tem ele tem receita equivalente ao que ele tem de despesa. E o restante, ele faz a parceria com a PJ. Aí a PJ tem um lucro grandão. A PJ. Só que o que a PJ precisa fazer? Ela precisa distribuir esse lucro para a pessoa física, para o produtor, para a pessoa física, para ele pagar o financiamento que ele fez na pessoa física, porque ele teve que comprar uma máquina para poder zerar o imposto da pessoa física. Mas aí ele não tem dinheiro para pagar o financiamento da pessoa física, porque o faturamento ele jogou para a PJ. Então, hoje a PJ distribui o lucro para a física, para o produtor, a pessoa física pagar as contas da pessoa física. Essa distribuição de lucros que a pessoa jurídica faz para a física, se passar de 600 mil, vai ser tributada. Então, esse é um grande ponto de atenção para as agropecuárias. A gente não vai mais ter... Hoje a gente tem uma regressa muito grande. Deu 7 milhões de receita, deu 7 milhões de despesa, matou 0 a 0. Os outros 3 milhões, que é os 30%, foi para a PJ. Sobrou 3 milhões de lucro, vou distribuir feliz para a pessoa física. Não vai mais acontecer. Os investimentos que ele for fazer, a compra do apartamento, produtor rural, está bem tranquilo, jogou a receita que sobrou na PJ, quer comprar um apartamento na praia. Você pode comprar, só que em vez de comprar na pessoa física, você vai comprar na jurídica. Porque aí eu estou investindo dentro da empresa. Se eu estou investindo na empresa, eu não estou distribuindo, então eu não pago imposto. Tem duas vertentes, tá vendo? Uma que eu pago se eu distribuir para pagar o caixa do produtor, e a outra é se eu for fazer investimento no continuo isento. Mas aí não vai acabar sendo agropecuária. Porque você tem um imóvel para investimento. Lá igual daria um ano, por exemplo, essa agropecuária. Não, porque essa agropecuária, eu deveria ter um KNAI também de holding, de administração de bens. Então, se eu vou fazer investimento de um imóvel, eu posso fazer dentro do mesmo CNPJ. O ponto que a gente vai ter que enxergar é o aspecto também global. Comprou um imóvel na pessoa jurídica. Pessoa jurídica é mais fiscalizada que pessoa física. Vai ter depreciação. Vendi com valorização. Tem imposto. Ganho de capital. Entendeu? Então, assim, não é só... Ah, não, agora eu vou jogar tudo para PJ. E vou ser feliz. Muitas vezes você vai ter tributo na hora que você for vender o imóvel. Tá? E aí, lembrando, uma das maiores fiscalizações da Receita em 25 foi cartório. Hoje, a informação cartorária para a Receita Federal é coisa de primeiro mundo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente tem, estava lá em São Paulo, e uma coisa que, só que não é nossa especialidade, mas a gente faz ponte com quem tem experiência. A colocar o dinheiro para fora e muitas vezes jogar a empresa para fora, em especial o prestador de serviço. Então a gente acompanha alguns contadores em São Paulo e tem ocorrido um movimento de jogar a pessoa jurídica no Paraguai, fazer tributação no Paraguai, pagar imposto sobre a operação de entrada e sair de dinheiro, mas sai mais barato do que deixar a operação dentro do Brasil. Então, e aí entra esse aspecto da jogar a empresa para fora e no caso do offshore também. Mas aí
Outra história. Mas se você for pegar o dinheiro e colocar no offshore lá, é descrição de lucro. Mesmo sendo PJ. Porque a pessoa física quer pôr lucro lá fora. Se a... Não tem. Aí só tem que ver a tributação para colocar o dinheiro para fora, né? Quem que levantou a mão para perguntar? Posso ter tipo mas aí tem um simples nacional abaixo, cara. Não. Só você pega. A Simples Nacional não pode ter pessoa jurídica no quadro societário. E com a reforma tributária isso está ficando pior, né? Porque a Receita Federal está tirando o benefício até das empresas de lucro presumido que tem PJ como sócio. Então vai ficando um pouco mais difícil. Dessa forma, eu posso ter os códigos finais que utilizaria no simples. Pode, mas daí a gente tem que avaliar a tributação, né? Porque essa holding vai estar presumida como real. Tá, Não precisa receber um simples. Você está pretendendo jogar um aumento para ela, aí o simples não existe. Mas aí você tem que pagar o aumento do tributo que existe presumido real. Alguém mais levantou a mão? Tranquilo? Tranquilo não, né? Vamos lá. Eu perguntava se estava tudo bem, a galera queria trocar o sapato. Vamos lá. Outra possibilidade. Corretor. Então, assim, então a gente percebe que assim, é um cerco da receita em determinados pontos, né? E agora, com a entrada dessa lei, a gente percebe que tende a ir para a parte de distribuição de lucro. Tende a ter um foco maior. E uma outra possibilidade, gente, para a gente já ir para a nossa finalização, é a gente fazer planejamento sucessório dentro da empresa. Quando a gente fala planejamento sucessório, a gente não é só colocar um monte de pessoa física dentro do quadro societário. Apesar que lembra que a tributação é por pessoa física. Então, se eu tenho o Everton, a Rose, um outro sócio, um outro sócio, um outro sócio, é 600 mil para cada um. Então, no caso, familiares, tenho sócio, coloquei a esposa dependendo se o regime de casamento permitir, ou vice-versa. Coloquei um filho maior, ou emancipado, é por CPF. Então, se eu distribuir 50 para um, 50 para outro, 50 para outro, não tem retenção. Tá? Então, aqui vem o ponto. Agora, uma coisa importante dentro da conversa aqui. Se atentem à parte sucessória. Porque, muitas vezes, dentro do contrato social, a gente coloca um monte de sócio, e aí familiar, e etc, tudo mais. E no falecimento de alguém, na falta de alguém, dá problema de operacionalização. Então, assim, tende a isso acontecer dentro das questões familiares. Por outro lado, a gente precisa pensar no caso da empresa dar segmento. E a gente viveu isso na prática, né? Então a gente sabe a dor que é não conseguir operar a empresa por questão do inventário. Entendeu? Isso é uma dificuldade real. Então muitas vezes você vai colocar todo mundo, ou mesmo uma disputa, né, até mesmo familiar, tu vai ter muito problema. Então não é fugir de uma coisa e estampar outra. A gente orienta, a gente vai fazer boa parte disso. Quem tiver possibilidade de a gente colocar mais CPF, ótimo. Mas vamos colocar também o aspecto do planejamento sucessório ou da governança dentro do contrato social. Algumas cláusulas que permitem que a pessoa que detém maior cotas tome as decisões e não tenha problemas em relação à parte societária. E por fim, gente, teremos mudanças? Sim. A gente tem várias iniciativas no Senado Federal para mudança da norma. Em especial, mudar o prazo, mudar a aplicação, tirar as empresas do Simples Nacional dessa história, porque a princípio está uma discussão. Empresa do Simples é obrigada a reter ou não é? No entendimento de alguns, não é por causa da lei complementar. Mas na norma não está claro. Ela fala qualquer pessoa jurídica. Então, está muito em dúvida. Então, a gente vai ter mudanças. Por outro lado, a partir de janeiro de 26, a princípio, a norma está sendo aplicada para qualquer pessoa jurídica. Não, o produtor rural ele vai receber tudo na pessoa física.
O negócio é se o resultado dele da atividade rural for superior a 600 mil reais, ele vai ter uma nova base de cálculo. Ah, da PJ. Da PJ, sim. Mas a nota está na PJ. Se você disser, você tem 5 CNPJ, 5 CPFs no CNPJ. 5 vezes 5, não sei se é uma calculadora. 250 por mês. Mas se eu procurar um pagamento com a margem, por exemplo, ela me manda, eu tenho que escolher ela R$ 600 mil. Ela me manda 300 no mês de março, 300 no mês de abril. Vai ter que começar a fazer isso, porque daí eu retiro. Não. Tá tudo bem, você não pode distribuir os 300 no mesmo mês para todo mundo. Então, você recebe na margem os 300, mas não distribui nesse mês só 250. Aí sobra 50 no mês que vem. Você vai ajustar tudo. Você vai ter que fazer isso. A distribuição você tem que ajustar. Mas ela vai ser parcelada, vai dar os pontos no seu caixa. Tu vai ter que cuidar na distribuição. E aí vale destacar, tem uma questão operacional ruim ali. Porque se eu jogar para uma única pessoa física o dinheiro inteiro, até posso mandar para a Receita que eu distribuí 50 mil para cada um. Mas a questão factual é que foi distribuído 250 mil para uma pessoa. Então, em tese, eu tenho que mandar 50 mil para um, 50 mil para fulano, 50 mil para outro, depois pegar esse dinheiro e mandar lá para outro lugar. Então, operacionalmente, é muito ruim. Mais serviço financeiro. O sócio, aí é desvio. Porque assim, se você tiver uma sociedade, por exemplo, eu tenho a Secontrol, sou sócio da Secontrol, eu tenho uma outra empresa e eu sou sócio unipessoal dessa empresa, não rola simulação. Mas se essas empresas têm outros sócios, aí funciona. Aí funciona. Mas assim, a gente vai ter que entender se vale a pena. Não tem que fazer cálculo. Porque muitas vezes vai construir uma maracutaia tão enorme e muitas vezes vai para um contexto mais simples. Né? A gente consegue, num contexto mais simples, com zero ou uma margem muito pequena de imposto. Ninguém quer pagar mais. Essa área para isso fazer vocês já estão fazendo Já estamos Já estão entrando em fazendo. contato. Nós estamos entrando em contato. Já está sendo registrado. Conforme a gente está comparando, a gente está autorizando, a gente já está. Porque vamos chegar lá. Um ponto assim, todo mundo que tem lucros acumulados e que a gente vai conseguir jogar para 26 o saldo, a gente vai fazer ato. Ponto, vai ter ato. A gente vai entrar em contato, falar com o valor, vai fazer. Até 30 de dezembro a gente vai conseguir fazer. Então já está mapeado, já buscamos no sistema, está tudo certo. O ponto é, quem não tem lucros para eu jogar para 26, aí não tem que fazer. Ou seja, o lucro desse ano já abate o que você já distribuiu da empresa e não tem mais lucro acumulado. Pretende que foi distribuído esse ano. Isso, só que assim, aí não precisa de ata. Mas eu não tenho nenhum saldo para 26, então eu não vou fazer ata. E aí 26 a gente vai ter que entrar no planejamento para não tirar dinheiro que nos obrigue a fazer retenção. Eu só posso jogar para frente que eu já tenho desde sempre. Se você emitir a nota fiscal ainda dentro de dezembro, dá para acordar. Muito bem. Fazer uma nota fiscal para entrega futura. Ah, com certeza. Todo mundo conversa e cada um quer dar uma nota, na verdade, eu falei que Economia de imposto também. Muito bem, muito bem. Gente, ficou claro esse assunto da distribuição? Temos uma primeira estratégia para pessoal que Uma nota agora, vai ser lá em abril. tudo bem, eu admito. Se você emitir a nota agora, ele é lucro de 25. Aí eu consigo colocar na ata que ele vai ficar isento para distribuir, ser distribuído em 26. Vamos pedir para a margem principal comprar. Faz um
estratégia mais simples, gente. O que vocês entenderam aqui brevemente? Já tem que começar a fazer diferente agora. Obrigada. Não dá para fazer pagamento sem nota fiscal. Nos outros workshops, quando a gente falou da reforma tributária sobre o consumo, a gente já tinha deixado evidente a necessidade de ter nota fiscal. Por quê? A nota fiscal de despesa ela vai gerar crédito para eu abater o meu imposto da venda do meu serviço prestado. Então, a nota fiscal, gente, ela é a grande estrela dessa mudança toda. Porque ela tem duas funções principais. Gerar crédito da despesa que eu tenho para diminuir o meu imposto na saída e reduzir o meu lucro contábil. Esse é o registro de despesa na empresa. Eu tenho menos lucro contábil para sair. Tá? O que vai acontecer automaticamente quando todo mundo começar a emitir nota? Vai aumentar a arrecadação da Receita Federal. Então, novamente, ela dividir a responsabilidade de fiscalizar com a gente, porque é a gente que tem que pedir a nota para os nossos parceiros de negócios, né? Legal? Gente, brevemente, eu gostaria muito de aproveitar que estamos aqui e que nós temos a presença do Ronaldo. Ronaldo, querido, queria te convidar para você dar uma palavrinha para nós aqui rapidinho. Ronaldo é um especialista financeiro. Ele está muito atento a todo esse movimento da economia, o que está acontecendo. Vai embora, vai não. Tudo que está acontecendo, essas mudanças de legislação que estão acontecendo. Eu queria que ele desse uma palavrinha e partilhasse com a gente aí o que a gente tem de previsões para 2026. Economicamente, vai ser um ano fácil, vai ser um ano difícil. O que a gente tem que fazer para se preparar? Super fácil. Obrigado, Rose. Obrigado, Everton. Bom dia. A vontade de fugir, já tinha um papo ali, eu falei, vamos fechar as empresas e vamos embora. Mas algumas reflexões, estou estudando bastante e que me veio lá atrás e que, de repente, faça sentido para nós. A gente, depois de uma enxurrada disso, eu vim contigo também em luto, já é difícil nós empreendermos e sermos empresários no Brasil. E daí vem uma porrada dessa, a gente brinca sério, né? Duas certezas que nós temos sendo brasileiro, né? A morte é que nós vamos pagar mais imposto. Então, isso é a coisa certa. Mas tudo isso é consequência, muitas vezes, e talvez isso dói em mim, talvez vai doer em vocês também, mas isso é uma consequência nossa também que está acontecendo. Porque muitas vezes parece que nós estamos num país onde os outros mandam em nós. E teve uma reflexão muito legal, eu não me lembro se foi o Ricardo Amorim ou outro economista, que ele falou, nós estamos vivendo no Brasil a síndrome do síndico. Nós moramos num prédio, todos são donos, mas é o síndico que dita a regra e nós esquecemos que quem é dono do prédio somos nós. E é isso que nós temos. Então, eu acredito que é muito importante nós termos a Seconto, ter o Everton, ter a Rose para nos ajudar, mas é muito importante também nós, através das nossas associações, através do conjunto de empresários, nós nos unirmos e batermos na porta do nosso deputado estadual também e falar, ô abençoado, o que você está fazendo? Do nosso deputado federal, ano que vem tem eleição, já entrando para fazer um panorama. Nós tivemos ontem, falando de cenário econômico, a super quarta, lá nos Estados Unidos foi diminuir a taxa de juros, que isso complica um pouquinho ainda mais a situação do agro, isso não é bom, principalmente para soja e algodão. E no Brasil manteve-se a taxa de 15% da Selic. Minha opinião, tá, gente? Restritamente minha opinião, isento todos os meus sócios da empresa. Simplesmente jogada do governo. Simplesmente. Já temos condições suficientes, estamos, entre aspas, nesta meta da inflação. 15% de Selic é muito alto. Juro nominal de banco, 22,5% hoje. Para você ir lá e pegar um capitalzinho de giro. Desculpa, mas nós não temos nem 20% das empresas ousam falar que dá esse resultado. É muito caro ter isso. Por que eu acredito que a estratégia política, do mesmo jeito que a reforma, eu acredito que muita coisa vai mudar. Então, eu tenho um pouquinho de dó de vocês, que vocês estão estudando,
E daí, às vezes, é importante nós lermos a arte da guerra. Tu vai lá e você piora um negócio. Mas você piora um negócio. Você faz um negócio muito ruim, piora. E vem aqui e começa a arrumar. E daí nós ficamos com aquela sensação, mas não é tão ruim assim. Tá, mas quem piorou foi você. Tu só deu uma passadinha de pano. Então eu acredito que vem algumas passadinhas de pano. Nós vamos ter um ano economicamente 2026 muito bom. Não tem como não ser. Porque historicamente ano de eleição é muito bom. A estratégia do governo em manter a Selic é certa. Por quê? Porque o ano que vem começa a campanha mais forte, vai baixar. Eu acredito que até as eleições, até outubro, nós vamos ter a Selic pelo menos a 10. Eu acredito que ela vai estar abaixo de 10. Ronaldo, não tem fundamento econômico e fiscal. Me perdoe, mas o que tem fundamento econômico e fiscal no nosso país? Eles são ágeis. Não adianta nós acharmos que não vai ter. Então, a Selic vai dar pena para quem investe em taxa fixa. Está na hora de olhar e pegar a curva de juros. Então, para bons investidores aí, ficam adentro. Está na hora, a curva de juros já está mostrada aí. Então, é hora de lucrar muito com isso. Mas, por outro lado, para quem é tomador de empréstimo e para o crescimento das empresas, o juro vai baixar. Vai ter incentivo a crédito, vai ter subsídio do governo. Ronaldo, mas nós já estamos endividados em 80% do PIB. Não tem problema, eles vão endividar em mais 2%. O governo não está nem aí. Vem subsídio, já começou. Ontem já saiu a normativa da Caixa Econômica, que você vai poder financiar mais que um imóvel no mesmo CPF. Então já mudou o que não podia. Então já voltou essas, entre aspas, politicagem. Então não vai ser de todo ruim o 2026. Para quem estiver preparado, vai ser um ano novo para pegar as oportunidades. E pegando um gancho aqui, e sem merchan, é muito importante porque muitas vezes dá vontade da gente sair daqui e fazer muitas coisas, principalmente um ponto que você falou, cuidado e pedem orientação para esses dois aqui do que fazer. Eu já estou vendo alguns movimentos sendo tomados por empresários que lá na frente a consequência vai ser muito ruim, principalmente com a questão das holdings. Muito cuidado com isso, porque tem que ser muito bem feito, porque senão não tiro no pé, principalmente com sucessão. E o Everton tocou num ponto que todos aqui, nós somos mortais. Nós estamos vendo um sério risco no país de nós perdermos empresas sanguíneas, ou seja, aquela que vem da família anos e anos e anos, passando para a mão de terceiros, de administradores, sem entrar em muito detalhe, engenhos e noras e agregados, por tentar burlar um pouquinho de pagar imposto. Então, muito cuidado com isso, porque nós podemos acabar com as nossas empresas de gerações para tentar pagar um pouquinho menos de imposto. Então, eu acho que esse é um detalhe que a gente tem que se atentar. Vem mais pancadaria pela frente, vão voltar, porque é incrível como os caras conseguem trabalhar para aumentar imposto até 2, 3 horas da manhã, né? E daí para julgar o caso de 20 anos do senhorzinho ali que está com divisa de terra, não sei das quantas, não julga. Mas esse é o Brasil que nós temos que viver. Então, muitas oportunidades tem de crédito, de taxas de juros, para quem está organizado. Nós até falávamos lá atrás do quão importante é o planejamento, do quão importante vai ser o olho, a lupa nas finanças, dioturnamente, inclusive para quem mexe com importação, aí vai ter que ser mais na lupa do que nunca. A minha mensagem que eu trago é: vamos ter dificuldades para passar? Vamos. Ainda bem que nós temos pessoas para nos ajudar. Mas nós vamos ter em 2026, que se muito bem aproveitado, nós podemos sair muito bem. Vai acontecer, o 2026 vai passar. A pergunta é: eu estou preparado? Se não, ainda dá tempo. Muito bem. Obrigado, Ronaldo.
Muito bom. Agradecemos a Paula, acho que inspiradora depois desse momento, né? Muito bom. E efetivamente tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Mas vindo de encontro ao que o Ronaldo falou, a gente estava em São Paulo, o Rod não pôde ir por uma viagem merecida de descanso. A gente estava com o Caio Coppola, né, que é um economista muito renomado, muito de encontro ao que o Ronaldo mencionou. Então a gente espera um ano de 26 com certas dificuldades, mas com muitas oportunidades. Né? Então não vou entrar nessa seara, porque senão a gente vai longe, mas vem muito de encontro ao que o Ronaldo mencionou. E o que a gente gostaria de pedir, gente, a gente está nessa pegada de workshops. Ano que vem a gente quer retomar num outro formato. O intuito é trazer informação de forma pontual, rápida, objetiva. A gente sabe que o empresário é corrido, todo mundo aqui está já olhando no relógio, tem compromissos, mas a informação para vocês é importante. A gente está para apoiar, a gente está à disposição. Por outro lado, quanto mais o empresário sabe como que ele está gerindo o seu negócio, melhor ele vai ter o resultado. E aí, como o Ronaldo nos disse, a gente está sempre à disposição para gerar informação, para agregar valor aí para vocês. E a gente gostaria de pedir, também aproveitar o momento, né, Rose, para a gente pedir uma colaboração muito singela. O que a gente gostaria de pedir? A participação de vocês no nossa pesquisa interna de avaliação. Então, o que a gente está fazendo? A gente está mencionando, pedindo aos clientes, e aí vocês podem ver o QR Code, responder as nossas perguntas em relação à qualidade dos nossos serviços. Não é um workshop. Não avalie o workshop. Avalie, por favor, a Seconto. Qual que é o intuito? Nós estamos levantando para 2027, muitas novidades, 26, né? Já estou pulando o ano aqui já. 2026, bastantes implementações, vindo de encontro a algumas necessidades que os clientes já mencionaram, mas ouvir vocês para nós é muito importante. As reclamações, as pontuações, o ponto que precisa melhorar, para nós como empresários, para atender vocês como clientes, é fundamental. Então, a gente pede muito a colaboração de vocês de forma sincera. Tá bom? Não precisa colar, a gente pode falar a verdade. É difícil. Muito bem. Dito isso, gente, a gente agradece muito a presença de vocês. Gostaríamos de trazer melhores notícias, mas, por outro lado, é o nosso papel informá-los, trazer informação para ajudá-los na condução do negócio. A gente fica à disposição para quem tem aí resultado, a gente vai entrar em contato no WhatsApp, formalizar a ata até final de dezembro. Não se preocupe, nós só vamos não entrar em contato dia 25 e dia 31. De resto, nós vamos chamar no WhatsApp. Não vamos ser férias. Isso aí. Gente, muito obrigado. Excelente semana para todos. Gente, uma salva de palmas para vocês. Excelente quinta-feira, bom esse fim de semana. O café está servido aí lá fora, hein? Fica à vontade.